Muito bem. O tema nessa noite é as responsabilidades e recompensas de ter filhos. Então, repetindo, as responsabilidades e recompensas de ter filhos. O orador nessa reunião, nessa noite, é o irmão Fábio Félix. Demos atenção a ele. Todos aqui já devem ter ouvido falar do que é um bonsai. São aquelas árvores pequenas que ficam num vaso, né, e são cultivadas com muito cuidado. Para que aquilo tenha o êxito, né, que ela fique perfeita, exige muita dedicação, muita atenção e seguir estritamente as orientações que aquela pessoa recebeu de pessoas que fazem isso há décadas. Ela não pode simplesmente decidir como ela vai fazer. Eu vou cortar dessa forma a poda, eu vou regar desta forma, eu vou colocar os seguintes adubos. Se ela fizer isso, ela não terá êxito, não terá sucesso no cultivo desta árvore. Mas quando isso tudo é obedecido e se faz aquilo com dedicação, o sucesso com certeza vem. E essas árvores, muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas vivem muito mais do que aqueles que cuidam delas. Tanto que passa de geração em geração a vida delas. Aonde nós queremos chegar? Da mesma forma, os filhos também são uma herança. E os pais precisam cuidar de maneira dedicada dos seus filhos. Devem seguir à risca a orientação que Jeová, nosso Deus, deixou escrito na Bíblia de como criar os filhos, para que eles possam se tornar assim pessoas educadas, pessoas tementes a Deus, que são respeitadas pelas pessoas do mundo hoje. Mas qual que é o segredo, então, para o sucesso dos pais? Como nós podemos ver, para ser bem-sucedido em criar filhos hoje, é necessário confiar nos conselhos de Jeová, nos conselhos baseados na Bíblia, nos conselhos de Deus. Se for confiar em humanos, é como se nós estivéssemos ouvindo uma pessoa que não conhece, né, como se cuida de um bonsai, e estivesse dizendo como fazer, e a gente dar ouvidos àquilo. Com certeza não vai dar certo. Nós devemos procurar seguir os princípios da Bíblia e muitas vezes ter que deixar de lado culturas e costumes da região onde se vive. Portanto, se sempre procurarmos a orientação de Jeová, ele vai nos ajudar a termos sucesso. Nota o que nos diz o relato aqui de Salmo número 32, Salmo número 32 e o verso 8. Olha o que diz: eu darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve andar. Eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. Então, quando pedimos a orientação de Jeová para cuidar bem dos nossos filhos, dar a devida orientação, Jeová vai estar dessa forma. Ele vai nos dar perspicácia de como conduzir. Porque podem ter certeza de uma coisa, irmãos, tudo aquilo que os pais ensinam aos filhos durante os primeiros 6, 7 anos, eles perdem nos primeiros 6, 7 minutos quando vão para a escola. Porque todo mundo faz diferente. Só eles têm que seguir aquelas orientações dos pais. Então é muito importante que eles tenham consciência de como devem agir, porque nem sempre vão estar do lado dos seus pais. Então, as responsabilidades dos pais incluem cuidar pessoalmente de cada um dos seus filhos. Como nós vimos no cântico, os filhos são uma herança da parte de Jeová. Por isso, os pais vão prestar contas a Jeová pelo modo como estão criando os seus filhos. Independente do que vai acontecer com eles no futuro, os pais têm a responsabilidade de fazer o seu melhor. Porque, como diz o relato de Salmo número 127, e agora o versos 3 e 4, diz assim: vejam,
Os filhos são uma herança de Jeová. O fruto do ventre é uma recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos de um homem jovem. Então é importante os pais terem essa consciência, né? Porque partiu de uma decisão deles, mesmo que seja, né, sem programar, mas foi uma decisão do marido e da esposa. O filho não veio sozinho, né? Então agora a responsabilidade tem que ser assumida, ela tem que ser cuidada. Os pais, eles precisam dar o sustento material aos filhos, mas isso é muito longe do que está envolvido em criar um filho. Essa é uma pequena parte, talvez a mais simples, que é prover o sustento. No começo, apenas a mãe consegue prover todo o sustento que a criança merece e precisa. Mas com o passar do tempo, exige-se mais. Mas quando a criança também cresce, existem outras coisas que precisam ser cuidadas, que precisam ser orientadas pelos pais para que eles desenvolvam. E o mais importante que os pais precisam fazer e ajudar os seus filhos a desenvolver é a relação pessoal deles com o único Deus verdadeiro, que é Jeová. Quando eles se empenham em fazer isso, eles vão ter um grande sucesso no futuro. Nota o que nos diz aqui o relato agora de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz assim: Estas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos, e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Se nós observarmos essa orientação aqui bíblica de Jeová para os pais têm que estar aonde para ensinar os filhos? Do lado, né? Tem que estar perto, tem que estar junto. Porque como é que vai estar ao deitar, ao levantar, sentado em casa, andando pela estrada? Tem que estar sempre junto. Então, é muito importante que os pais gastem tempo de qualidade com os seus filhos, para que possam pegar toda essa orientação que recebemos e transferir, inculcar na mente dos filhos. Nós precisamos manter um ambiente amoroso, pacífico dentro de casa, porque só assim nós vamos conseguir granjear a atenção e o respeito dos filhos. Os irmãos podem colocar, por favor, a primeira imagem? Se os irmãos observarem, nós vemos ali os pais interagindo com os filhos de uma maneira tranquila, né? Brincando, sorrindo, e ali serve como uma hora de instrução. Talvez o pai ali pode estar dando uma orientação, talvez falando, olha, como é que você tem que fazer se alguém chegar? Você não vai fazer assim, né? E todo mundo dá risada, porque é algo engraçado, né? Então, isso serve, desses momentos tem que servir para podermos instruir os nossos filhos, né? Estamos aí sentados em casa, não é o que dizia o texto? Então, é uma forma de seguirmos a orientação de Jeová. Obrigado pela imagem, irmãos. Infelizmente, no mundo hoje, os pais eles são pressionados, cobrados a terem uma carreira, a terem estudos, a terem uma posição social elevada, o que faz eles abrirem mão de cuidar dos seus filhos. Então, o esboço diz que os pais cristãos não devem passar a sua responsabilidade de criar os filhos para os avós, outros parentes, ou pior, para pessoas que nem são seus conhecidos. Então, o que acontece? Muitas vezes o mundo cria uma situação em que os dois têm que trabalhar. Mas aí eles decidem ter um filho. Mas não tem como um dos pais deixar de trabalhar para cuidar do filho. Aí acaba deixando com uma babá, ou talvez numa escola, ou talvez com os avós, ou com um tio, ou com uma tia, e eles continuam trabalhando. Quem ficou responsável pela educação da criança? Não são os pais. E é uma herança de Jeová para quem? Para os pais. Então a responsabilidade é dos pais. Vocês, né, como casal, têm a opção de não ter filho, né? Mas se aconteceu,
Agora temos a responsabilidade e temos que cuidar. Não temos como sair dessa situação. É lógico que não estamos dizendo aqui, às vezes, a família, o casal tem que viajar para resolver um problema de família, algum problema que surgiu por 2, 3, 4 dias. Não tem problema nenhum os pais ou um parente, alguém ficar com as crianças. Mas é um caso isolado. Não é a pessoa trabalhar o ano inteiro e de tempo de qualidade com a criança, com o filho, não passar o suficiente. Porque aí depois não dá para cobrar da criança que ela respeite aquilo que os pais querem, porque eles não estavam do lado. Não tinham como entender o que os pais queriam que eles fizessem. Mas então, qual deve ser o papel do pai e da mãe na criação dos filhos? Vamos ver aqui primeiro a questão do pai. O pai deve tomar a liderança em ensinar os filhos sobre Jeová e em treinar e discipliná-lo com amor. Nós vamos ver um relato aqui que os filhos gostam bastante, Efésios, capítulo 6 e o versículo 4. Efésios 6, 4 diz assim: E pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Então, os filhos gostam muito dessa primeira parte, meu pai me irrita porque me cobra muito, porque ele não deixa eu fazer nada, ele não respeita que agora o mundo é diferente. Filhos, seus pais têm a responsabilidade de criá-los, de orientá-los da melhor maneira possível. Então, aqui, não irritar não quer dizer que ele não precisa lhe corrigir, que ele não precisa de colocar uma regra ou então impor alguns limites. Ele tem o direito dado por Jeová para fazer isso. O que a orientação fala é o pai não exceder, os pais não excederem isso a ponto de desanimar realmente o jovem, a criança, de que ela não pode nem mesmo talvez piscar ou acordar ou chamar a atenção para conversar. Aí já seria um excesso, Mas eles têm esta responsabilidade. E você, como filho, tem que entender isso. Ele é responsável perante Jeová por você. Então, se ele está procurando lhe orientar, principalmente naquilo que é baseado na Bíblia, procure aceitar, procure entender que aquilo vai lhe fazer muito bem no futuro. Muitos hoje têm também um conceito de que o pai, a função dele é trabalhar. Ele tem que trazer o sustento para casa, ele tem que pagar as contas. E aí fica a mãe para cuidar e dar a educação para os filhos. E as famílias cristãs não são assim. Os pais precisam estar ao lado dos seus filhos. Faz uma grande diferença quando na família o pai e a mãe criam os filhos juntos, educam seus filhos juntos. O resultado é muito diferente. E nós temos grande exemplo. Sabe de quem? De Jeová. Jeová, ele foi e é um pai muito amoroso, muito presente. Notem aqui o que ele disse a Jesus em João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3 e o versículo 3 diz assim: João 3:3. Em resposta, Jesus lhe disse: Digo-lhes com toda certeza. Não, eu acho que eu anotei o texto errado. Mas assim, o texto dizia assim: o pai ama o seu filho. Então, Jeová, ele dizia que amava o seu filho, Jesus. Agora, o outro relato de Lucas, capítulo 3, 22, espero que esse eu tenha feito correto. Lucas, capítulo 3, e o versículo 22, diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e uma voz saiu do céu: Você é meu filho, o amado, eu o aprovo. Conseguem imaginar Jeová, Deus, o maior supremo do universo, dizendo para Jesus, um ser humano que na época estava sendo batizado, que ele era amado e aprovado? Como Jesus deve ter se sentido? Quantas vezes você já disse para o seu filho que o ama, que o aprova, que tem interesse pessoal nele? Estaremos assim seguindo o exemplo de Jeová. E Jeová deixou registrado na Bíblia para que os pais pudessem então ter essa atitude, agir dessa forma. Mas então a mãe, qual que é o papel que cabe à mãe?
A mãe também tem um papel importante em cuidar das necessidades físicas e emocionais dos filhos. Quer queira, quer não, a mãe passa a maior parte do tempo com os filhos, né? Talvez o pai trabalha num horário comercial e a mãe, talvez cuidando dos filhos, ela vai passar um bom tempo, seja no período que eles não estão na escola, né? Ou então na hora que voltar, ou que vai levar à escola, ou buscar da escola, ela vai ter um maior contato. E isso também é muito importante. Nota o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 2,7. Pelo contrário, nós nos tornamos meigos entre vocês, como a mãe que amamenta e cuida ternamente dos seus próprios filhos. Notaram aqui como a mãe trata os filhos? Ternamente, né? Ela cuida, se tornam meigos, né? Porque estão querendo ficar junto, se aproximam cada vez mais. É assim que as mães podem cuidar dos filhos. E ela destaca, a Bíblia também destaca a importância que a instrução da mãe tem. Notem um outro relato aqui, voltando lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 8. O relato diz assim: escute, meu filho, a disciplina do seu pai, e não abandone a instrução da sua mãe, E não abandone a instrução da sua mãe. Por quê? A importância que tem a instrução da sua mãe. Ela vai estar junto, vai poder dar atenção mais próxima ao filho. E Jeová deixou registrado para que as mães saibam da sua importância. Então, não é porque os pais são o chefe da família que a responsabilidade é toda deles. A mãe tem uma grande parcela na instrução dos filhos. E quando ela se importa com isso, aplica isso, com certeza o futuro, tanto deles, dos filhos, como da família, será muito bom. Mas existem algumas situações diferentes, como, por exemplo, existem pais ou mães que criam seus filhos sozinhos. Talvez perderam já o cônjuge na morte, ou então tiveram outros problemas e não estão mais juntos. Então, ou o pai ou a mãe precisa cuidar da espiritualidade e da criação dos filhos. É claro que nem o pai nem a mãe vai conseguir substituir o outro, vai conseguir fazer os dois papéis. Mas com a ajuda de Jeová, ela vai conseguir se esforçar, dedicar mais tempo e fazer com que o filho possa receber a orientação correta. Mas é necessário dedicação, é necessário tempo de qualidade. E é isso que eles devem se preocupar em fazer. Além disso, também existem padrastos, madrastas, né, que acabaram se casando novamente, e aí se juntam, né, na família, às vezes tem um filho de cada lado, né? E aí quando junta na família, vira uma situação complicada para conduzir, né? Nós vimos aí há pouco tempo, em um congresso, que mostrou o exemplo de uma família assim, né? Que o pai e a mãe se casaram e tinha filhos dos dois lados. E qual que era o conceito daqueles pais? Era criar os filhos de maneira igual. Tem que manter as mesmas regras, a mesma coerência que tem com um, ter com o outro. Porque senão não vai dar certo, né? Porque se o pai deixar o filho dele fazer alguma coisa e não permitir que o filho ou a filha da sua atual esposa faça a mesma coisa, né? Então fica desbalanceado, ele restringe um e solta o outro. Então, notaram que exige esforço? Não é algo fácil. Criar filhos hoje não é algo fácil. Mas isso não quer dizer que não é possível de você cuidar e ser bem-sucedido. Jeová estando do nosso lado, isso vai conduzir de maneira correta a criação dos filhos. Quando a gente casa, normalmente quando a gente escuta o discurso, a gente ouve uma coisa lá que é assim, né? Que quando a gente casa, une duas pessoas, né? São uma corda, duas pessoas unidas. Aí o que faz o casamento ser duradouro? Cordão tríplice, né? Quem que é que está nesse cordão tríplice? Jeová. E aí, quando a gente tem filhos, tem o pai e a mãe também. Mas o que faz essa criação ser bem-sucedida? Jeová. Então, se nós mantivermos Jeová, a nossa espiritualidade, dentro da família, tanto o pai, como a mãe, como marido e esposa, como filhos, com certeza vamos enfrentar toda a dificuldade que o mundo tem, mas vamos superá-las. Serão coisas que a gente vai passando, vamos enfrentando, vai nos refinando
para podermos crescer em sentido espiritual e continuar agradando a Jeová, que é o nosso desejo. Por isso é muito importante os pais treinar e disciplinar os seus filhos com amor, porque isso vai fazer eles terem limites, saberem como é a vida. Não é talvez, como muitos dizem, um mar de rosas, né? Tudo é possível, tudo pode, né? Como muitas vezes ouvimos hoje. Então, treinar os filhos deve começar bem cedo, né? Bem pequeno. Às vezes, quando está na barriga, né, da mãe, já pode começar o treinamento. Né? Quando tipo de música que escuta, a forma como considera, a rotina. Não se espantem, porque os próprios cientistas dizem que as crianças interagem. Eles escutam, eles estão ali, eles sentem o que a mãe sente, por assim dizer. Né? Então, se ela está nervosa, ele fica agitado. Se ela está calma, ele fica tranquilo. E quando envolve também o serviço a Jeová, a adoração a Jeová, as crianças aprendem. Se desde pequeno elas forem acostumadas a vir ao salão do reino, a ir ao serviço de campo, né? Talvez preparar um comentário quando ela já começa a falar, nem que seja para dizer 1, 2 palavras, vai criando a relação pessoal deles com Jeová. Vai dando para elas a importância que é temer e agradar a Jeová. E com isso elas vão progredindo e vão aumentando esse seu treinamento conforme recebem as orientações dos seus pais. E quando vêm ali os valores morais que aprendem da Bíblia, que seus pais lhe ensinam, quando estiverem, por exemplo, numa escola ou num local de trabalho, eles vão claramente ver a diferença. E não vão se sentir envergonhados por causa disso. Não vão se sentir inferiorizados por causa disso. Porque eles sabem que aquele modo de vida que os pais lhe ensinaram é o melhor modo de vida que existe. Independente do que a maioria das pessoas falam ou fazem. Então é importante os pais preocuparem com isso. E muitas vezes vai precisar disciplinar. Né? Porque a gente escuta, né, muitas vezes aí os pais, inclusive testemunhas de Jeová, dizer que às vezes o filho, né, é difícil de entender, às vezes precisa, né, de uma correção um pouco mais séria. E isso, até mesmo na Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3:12, olha o que diz aqui. Pois Jeová repreende aqueles a quem ama, assim como o pai faz com o filho querido. Notaram o que a Bíblia nos orienta como pais? Jeová repreende. Quem? Quem ele ama. Quando os pais estão dando uma orientação, estão dando uma correção, às vezes, ao filho, não é porque ele quer machucar, ou porque ele quer causar dor, ou que ele quer, como algumas pessoas dizem, traumatizar a criança ou o jovem. Ele quer dar valores, quer dar limites, quer ser coerente. Né? Antigamente, nós víamos muitos cientistas, até pesquisadores, dizer que não se podia corrigir as crianças, que não se podia colocar limites, que eles precisavam criar isso. Hoje, esses mesmos cientistas já mudaram de opinião. Tem que botar limite, tem que controlar. Por quê? Se criou um monte de delinquentes que causam muitos problemas na sociedade e não tem controle. Porque não aprenderam como era no começo, o que tinha que ser feito. Agora, quando estão jovens ou adultos, dificilmente vão mudar. É muito difícil de eles mudarem. Então, notem que, da mesma forma que a gente viu lá no bonsai, que a gente deve estar sempre ouvindo, quem sempre trabalhou com isso, tem experiência com isso, Jeová é o criador do casamento e é o originador da vida. Então, se a gente escutar o que ele fala, de maneira alguma vai dar errado. Vai dar certo, vai progredir, né? Vai fazer com que seus filhos se tornem boas pessoas. Agora, se eles deixarem depois de adultos se influenciarem pelo mundo, nós temos a certeza que fizemos o nosso melhor. E aí, deixamos na mão de Jeová. Se nós observarmos aí na imagem 2, nós vamos ver ali que devemos imitar Jeová por disciplinar com amor, nunca com raiva descontrolada. Então, se nós observarmos na gravura, talvez a criança estava jogando bola dentro de casa, né? E ele quebrou um vaso. Eu já quebrei o lustre. Era mais difícil de consertar. Aquele jovem foi um vaso. Mas isso não passou em branco. Você vê que ali a mãe chamou, conversou, explicou, né, para o jovem
o porquê que aquilo estava errado. Por que ele não poderia estar jogando bola dentro de casa. E isso não é errado. Isso é correto. É você botar limites para que ele também no futuro saiba como conduzir a sua vida. Obrigado pela imagem, irmãos. Por isso é importante os pais deixarem claro quais são os limites. Criar limites coerentes com a situação e razoáveis com a situação. E se os pais derem bom exemplo, com certeza vai ter muito mais efeito aquela atitude do pai do que as palavras que ele fale. Porque é muito fácil, né? Tem até um ditado que diz, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então o pai às vezes não dá o exemplo para o filho e quer cobrar que ele haja de uma maneira diferente. Vai ser difícil fazer isso. Portanto, irmãos, quando nós nos empenhamos em seguir a orientação de Jeová, aplicar o que ele fala, não dar ouvidos às pessoas que não têm o mesmo pensamento e a mesma orientação bíblica que nós temos, na criação dos nossos filhos, com certeza teremos recompensas maravilhosas de termos criado nossos filhos na verdade. Isso porque Jeová vai abençoar todos os nossos esforços e vai ajudar a nós criarmos os nossos filhos para se tornarem adultos responsáveis, respeitáveis e que fazem a vontade dele. Note o relato aqui de Provérbios, agora o capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, o versículo 24 e o 25. Diz assim: o pai de um justo com certeza exultará. Quem é pai de um filho sábio se alegrará por causa dele. Seu pai e sua mãe se alegrarão, e aquela que deu à luz exultará. Que recompensa maravilhosa, não é, irmãos? Muitos que são pais, né, que já tiveram filhos crianças, jovens, e hoje talvez conseguem vê-los casados, dentro da organização de Jeová, tendo um privilégio como ser ministerial, o ancião, o pioneiro, o betelita, viajantes, tem aquele senso de que o bonsai foi bem cuidado. Ele respeitou a orientação e agora esse bonsai ele passou para os filhos, que vão passar para os netos se vierem. Porque os filhos, quando aprendem o que é correto, vai passar para frente também. Muitas vezes os filhos não entendem porque que os pais tomaram certas atitudes, mas isso era porque eles eram jovens. Agora, quando eles são adultos e enfrentam as situações do mundo, eles dão razão aos seus pais. Então, jovens, respeitem quando seus pais falem. Sabemos que não é fácil, porque a maioria do mundo está fazendo diferente. Mas o futuro deles é muito distante do seu futuro, do que você vai ganhar quando Jeová trouxer um novo mundo. Portanto, pais, não desistam. Sabemos que não é fácil. Às vezes a gente vem para a reunião com criança pequena, volta para casa, nem lembra o que a gente escutou. Mas Jeová sabe do nosso esforço, de trazer os nossos filhos, de tentar cuidar deles aqui, de fazer com que eles prestem atenção. E Ele vai nos recompensar. E quando em breve estivermos lá, no novo mundo, no paraíso, e observarmos, como que olhando para trás, todo aquele esforço que a gente teve para chegar até lá, nós vamos com certeza dizer que sim, é possível ter recompensas e criar filhos para Jeová neste mundo. Que todos nós continuemos apoiando as orientações de Jeová e cultivando em nossos filhos aquilo que é correto, pois em breve todos nós, tanto os pais como os filhos, estaremos servindo a Jeová no novo mundo que Ele promete para todos. Muito obrigado, irmão Fábio, por nos apresentar esses bons conselhos que refletem, na verdade, o amor e o cuidado do Senhor Jeová, que é o originador da família e nos dá os melhores ensinamentos. Agradecemos a sua presença até aqui e pedimos que continue conosco, porque na sequência iremos realizar o estudo semanal da revista Sentinela. E quem conduzirá essa consideração conosco é o irmão Brás Lopes de Paula.
Jesus, conforme nós cantamos, queria muito demonstrar amor por nós e demonstrou isso de muitas formas aqui na terra, né? Esse cântico mostra a compaixão, o amor que ele tem por cada um de nós aqui na terra. E o estudo de hoje vai falar exatamente sobre isso. O tema é Jesus, nosso sumo sacerdote que nos compreende bem. O texto temático é Hebreus capítulo 4, versículo 15. Não temos um sumo sacerdote incapaz de compreender as nossas fraquezas. Qual o objetivo então desse estudo? Ver por que Jesus é o melhor sumo sacerdote que podemos ter e como ele nos ajuda de várias maneiras hoje. Então nós vamos entender o que qualifica Jesus como o melhor sumo sacerdote, alguém especial para cuidar de nós, tanto agora como no futuro. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade em expressar seus comentários aqui. Temos certeza que os irmãos se prepararam tão bem para essa consideração, né? Fizeram suas pesquisas e agora gostaríamos de ouvir também. Temos certeza que seu comentário vai ser muito importante para nos ajudar a entender ainda mais a matéria e também vai nos fortalecer. E também vai dar louvor a Jeová. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Daniel Benfica. Vamos então ouvir inicialmente a leitura dos parágrafos 1 e 2 pelo nosso irmão Daniel? Uns 2000 anos atrás, Jeová enviou seu Filho mais precioso à terra. Por quê? Um dos motivos foi para livrar a humanidade do pecado e da morte e para desfazer o mal causado por Satanás. Mas Jeová também sabia que a vida de Jesus como humano o prepararia ainda mais para ser um excelente sumo sacerdote. Alguém que nos compreende, sente nossa dor e tem compaixão. Jesus começou a cumprir esse papel depois de seu batismo, no ano 29. Neste estudo, vamos ver como a vida de Jesus aqui na terra o preparou para ser um sumo sacerdote ainda mais qualificado. É importante entender como Jesus foi aperfeiçoado para esse papel. Assim, vai ser mais fácil nos achegar a Jeová, mesmo quando ficamos desanimados por causa de nossos erros e falhas. A parte A dos parágrafos 1 e 2, por que Jeová enviou seu Filho à terra? Era uma Selma. Um dos motivos foi para livrar a humanidade do pecado e da morte e para desfazer o mal causado por Satanás. Obrigado, irmã. Ainda irmã Ana Rosa? Também Jeová ele sabia, né, que a vida de Jesus como humano iria preparar ele ainda mais para ser um excelente sumo sacerdote. Ou seja, alguém que nos compreende, que sente nossa dor e que tem compaixão. Isso começou a se cumprir logo depois do seu batismo, né? Isso mesmo. Obrigado, irmã, também. Irmã Luciene? E a Sentinela, né, de outubro de 2023, página 26, parágrafos 7 ao 9, nos fala, né, que Jesus ele substituiu o sumo sacerdócio judaico ao estabelecer um sacerdócio eterno, perfeito e espiritual, que cumpre plenamente aquilo que o sistema anterior apenas representava de forma simbólica. Isso. Obrigado, irmã. Obrigado também pela sua pesquisa. Antes da parte B, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. Carta de Hebreus 5, do 7 ao 9. Vamos pedir para a irmã Jaziane ler para nós? Durante sua vida na terra, Cristo fez pedidos e súplicas com fortes clamores e lágrimas.
aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa do seu temor de Deus. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e depois de ter sido aperfeiçoado, tornou-se responsável pela salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Obrigado, irmã, pela leitura. A parte B, o que vamos ver neste estudo? Vamos ouvir primeiro a irmãzinha Isadora? Nesse estudo, vamos ver como a vida de Jesus aqui na Terra o preparou para ser sumo sacerdote e ainda mais qualificado. Obrigado, Isadora. Laurinha? Também vamos ver como Jesus foi aperfeiçoado para esse papel. Muito bom, isso mesmo, obrigado. Ainda linda Laura? Assim vai ser mais fácil nos achegar a Jeová, mesmo quando ficamos desanimados por causa de nossos erros e falhas. Isso, muito bem. E esse texto, as palavras desse texto nos mostram o que sobre Jesus que nós vamos considerar nesse estudo? Quem gostaria de comentar esse texto para nós? O que essas palavras nos lembram? Irmã Luciene? Nos lembra que falou que Jesus foi aperfeiçoado para esse papel, né? Para viver como humano, sofrer, obedecer fielmente a Deus até o fim e completar a sua missão. Então, isso tornou Jesus um sumo sacerdote compassivo, experiente, terno e plenamente apto para conceder a salvação eterna para nós. Isso. E agora nós vamos considerar esses pontos, né, a partir de agora, para entender ainda mais a fundo isso daí. O primeiro subtítulo: O Filho amado de Deus vem para a terra. Parágrafos 3 e 4. Muitos de nós já passamos por mudanças na vida, como, por exemplo, mudar de um lugar que amamos muito e deixar para trás família e amigos. Mudanças assim podem ser bem difíceis, mas nunca nenhum humano teve que passar por mudanças tão grandes como as que Jesus passou. Ele foi o primeiro anjo que Jeová criou e era o mais importante de todos. Lá no céu, Jesus estava rodeado de amor de Jeová e sempre se sentia feliz porque trabalhava diretamente com seu Pai. Mesmo assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz que Jesus estava disposto a abrir mão de tudo que tinha, deixando sua posição no céu para viver junto com humanos imperfeitos na terra. Também pare para pensar em como foram os primeiros anos de Jesus na terra. Sabemos que Jesus nasceu numa família pobre porque seus pais ofereceram um sacrifício humilde depois que ele nasceu. Além disso, ao saber do nascimento de Jesus, o perverso rei Herodes tentou matá-lo. Para se livrar das garras de Herodes, a família de Jesus teve que viver como refugiados no Egito por um tempo. Que diferença da vida que Jesus tinha no céu. Por quais grandes mudanças Jesus teve que passar quando veio para a terra? Irmão Tiago? No texto nós observamos que ele foi o primeiro anjo que Jeová criou, e ele era o mais importante de todos. Além de tudo, ele trabalhava junto com o seu pai e era cercado de amor. No texto de Filipenses 2:7, diz que ele abriu a mão de tudo que tinha, de sua posição, deixando de toda a sua glória, para viver como humanos imperfeitos na terra. Isso demonstra o quanto Jesus era amoroso, sempre foi amoroso para conosco. Isso, obrigado, irmão Tiago. Muito bom. Irmão Lucas? Além disso, conforme nós sabemos, ele não veio aqui na terra, não nasceu de uma família rica, ele nasceu de uma família pobre, que logo no início do seu nascimento teve que migrar para o Egito em razão da perseguição que ele sofreu. Levou uma vida muito difícil, né? Teve que trabalhar com o seu pai, né, para ajudar no sustento da família.
e viu todo o sofrimento das pessoas ao seu redor, conviveu com mortes, com todo tipo de doenças, e isso aperfeiçoou Jesus, conforme ele veio. A finalidade foi ele de aperfeiçoar realmente, e por isso que ele é um sumo sacerdote maravilhoso, bondoso, e conforme nós vamos ver no decorrer do estudo. Isso, muito bem. Obrigado, irmão. Conforme mostrou o parágrafo, então ninguém, né, nunca fez uma mudança tão grande como Jesus fez, né? Mudou tanto de situação. E isso teve um efeito, né? Vamos ao parágrafo 5. Durante sua vida aqui na Terra, Jesus via sofrimento por todo lado. Com certeza, ele enfrentou a perda de pessoas amadas, pelo visto, até a morte de seu pai adotivo, José. Durante seu ministério, Jesus teve contato com leprosos, cegos, paralíticos e pais que estavam sofrendo com a perda de seus filhos. E Jesus sentia compaixão por essas pessoas. É verdade que Jesus já tinha visto o sofrimento dos humanos quando estava lá no céu. Mas agora, como homem na terra, ele via o sofrimento da humanidade de outro ponto de vista. As coisas que Jesus passou aqui na terra o ajudaram a entender os sentimentos, as frustrações e as dores da humanidade. E como qualquer outro humano, ele também se sentia cansado, preocupado e triste. O que Jesus viu durante sua vida na terra e como isso o preparou para ser um sumo sacerdote compreensivo? Irmã Aparecida? Durante sua vida na terra, Jesus viu o sofrimento de perto. Ele lidou com doenças graves, deficiências, perda de entes queridos e muita dor emocional. Texto como Isaías 53:4 mostra que ele levou sobre si as dores das pessoas. Além disso, ele próprio sentiu cansaço, tristeza e preocupação. Tudo isso o ajudou a entender profundamente as emoções humanas, preparando-o para ser um sumo sacerdote que sente compaixão real e não apenas teórica. Obrigado, irmã Aparecida. Irmã Késia? E quando Jesus estava no céu, ele viu o sofrimento. Mas quando ele veio para a terra, é diferente, ele passou. Ver um sofrimento e imaginar e passar por um sofrimento é diferente. Quando a gente passa, a gente consegue entender realmente qual é o sentimento, sentir esse sentimento, né? E essas frustrações e dores. E é o que Jesus passou quando veio à Terra. Isso, muito bom. Obrigado, irmã. Irmão Nilson? E o texto de Lucas 7,13 destaca que ele estava chegando numa cidade e, de repente, se deparou com um cortejo fúnebre, ou seja, o filho único de uma viúva. Que situação! Ninguém pediu para ele, olha, não dá para ajustar essa situação? Não, ele, por conta própria, sentiu amor, carinho e percebia como a pessoa estaria sofrendo. O único filho e viúva, ia ficar sozinha, imagine. Ele foi lá e mencionou que era parar de chorar porque ela ia acordar. E, de fato, ressuscitou ele. Que bênção! Então, era muito amoroso. Era bem diferente que lá no céu não precisava ter passado por essa situação. Mas agora veio para mostrar que estava disposto a mostrar como devemos agir assim como Jeová age. Obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Quando você medita nessa imagem, o que você sente a respeito de Jesus? O que você percebe nessa imagem? Como irmã Fátima? A empatia que Jesus sentia. Ele está sentindo a dor da pessoa, pedindo ajuda para ser curado.
o leproso, ele não precisava tocar nele, ele tocou, né? Quantos anos essa pessoa não tinha sido tocada. Então, ele transmite assim segurança, carinho, amor, que era tudo que essas pessoas precisavam e não tinham. Então, Jesus, realmente, ele está aperfeiçoado. Jeová permitiu essa situação também para que ele fosse aperfeiçoado e se compadecesse dos humanos aqui na Terra. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmão. Jesus mostra empatia pelas pessoas. Parágrafo 6. Durante seu ministério, Jesus mostrou grande empatia pelos que eram maltratados. E por fazer isso, ele cumpriu uma profecia. Nas escrituras hebraicas, aqueles que são fortes e poderosos, às vezes são comparados a um jardim bem regado ou a árvores grandes e altas. Mas aqueles que são indefesos e tratados injustamente são comparados a uma cana esmagada e a um pavio que está quase se apagando, ou seja, coisas que normalmente não têm muito valor para as pessoas. Sob inspiração, Isaías usou essas comparações para falar do amor e compaixão que Jesus mostraria às pessoas que muitas vezes eram desprezadas pelo mundo. Antes da pergunta do parágrafo 6, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 42, o versículo 3. Quem gostaria de ler para nós? Isaías 42, versículo 3. Vamos pedir para o irmão Nelson ler para nós. Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Com fidelidade ele trará a justiça. Obrigado, irmão Nelson. O que as comparações que Isaías usou nos ensinam sobre a empatia e a compaixão de Jesus? Irmã Simone? Então, as comparações usadas aqui foram, né, aqueles que são fortes e poderosos, eles eram comparados a um jardim bem regado, ou árvores grandes e altas, e aqueles que eram indefesos e tratados injustamente era comparado a cana esmagada ou a um pavio que está quase se apagando, ou seja, algo que não tem muito valor. Então, Isaías usou essas comparações aqui para falar do amor e da compaixão que Jesus sentia por aquelas pessoas. Ele mostraria muitas vezes esse amor e essa compaixão, porque pelo mundo essas pessoas elas não tinham nenhuma importância, elas eram desprezadas, mas Jesus ele tinha essa empatia e queria ajudar essas pessoas. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmã Simone. Irmão Wagner? A compaixão de Jesus, ela o motivava a falar de um modo terno, especialmente ao conversar com as pessoas que estavam ali oprimidas. As palavras de Jesus, elas animavam os que eram como uma cana esmagada ou como um pavio de uma lamparina prestes a se apagar. Por quê? Porque ele pregava uma mensagem de esperança para pensar os quebrantados de coração, ou seja, para aliviar aquele sofrimento. Porque ele assegurou que os seus seguidores que Deus se preocupava eternamente com cada um dos seus adoradores, incluindo os desde pequenos, os mais jovens, os mais idosos. Ou seja, pessoas que não são encaradas como muito importantes no mundo. Obrigado, irmão Wagner. Irmão Paulo? Essas comparações de Isaías também mostravam que Jesus seria diferente dos líderes religiosos da época, que desprezavam o povo. Jesus cuidava das pessoas e tinha empatia por elas, curando a cada um que viesse até ele, sem chamar a atenção para si mesmo, como os fariseus faziam. Bom, isso mesmo, obrigado. Vamos agora aos parágrafos 7 e 8. Em seu evangelho, Mateus mostrou que Jesus cumpriu a profecia de Isaías. Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando.
Alguns dos milagres de Jesus ajudaram pessoas que eram maltratadas, que talvez se sentissem como uma cana esmagada, e pessoas sem esperança, que se sentiam como um pavio que está quase se apagando. Por exemplo, certa vez, Jesus encontrou um homem que estava coberto de lepra. Que esperança esse homem tinha de ser curado e de poder estar de volta na companhia de sua família e amigos? Jesus também conheceu um homem que era surdo e tinha um impedimento na fala. Como você acha que esse homem se sentia ao ver outras pessoas conversando de forma animada sem poder participar? Mas não para por aí. Nos dias de Jesus, muitos judeus acreditavam que as pessoas doentes e deficientes estavam sendo punidas por causa dos seus próprios pecados ou por causa dos pecados dos seus pais. Por causa desta crença errada, essas pessoas que já estavam sofrendo ainda eram desprezadas por outros e se sentiam sem valor nenhum. Cumprindo a profecia de Isaías, Jesus curou essas pessoas e mostrou que Deus se preocupava com elas. Que confiança isso nos dá? Como Jesus cumpriu a profecia de Isaías? Irmã Thaís? Ele cumpriu fazendo com alguns dos seus milagres, eles ajudavam pessoas que eram maltratadas, que eram desprezadas pelos judeus. Aqui mostra um caso de uma pessoa com lepra e que Jesus curou essa pessoa. Que esperança ele tinha? Ele não tinha nenhuma esperança de ser curado ou de voltar ao convívio com a sua família ou ser tocado. Mas Jesus ele realizou esse milagre e fez com que essa pessoa voltasse a conviver com seus familiares. Obrigado, irmã Thaís. Irmão Siqueira? Uma outra maneira como Jesus mostrou empatia, colocando-se no lugar de outros, é quando curou as pessoas que... Aliás, os judeus afirmavam que as pessoas eram doentes ou deficientes porque eram punidas, estavam sendo punidos pelos pecados ou pelos pecados de seus pais. Então, imagina uma situação, uma pessoa já nesse estado de doença, nesse estado péssimo de vida e ainda ser condenado porque os pais pecaram ou por pecados dele. Então, Jesus sentia empatia por essas pessoas. E aí, o que Jesus fez? Essa era uma crença errada. As pessoas já sofriam por isso. Aí, Jesus, usando empatia, foi e curou essas pessoas. Por isso, cumpriu a profecia de Isaías 43. Isso, muito bom. Quando você lê o relato ali de Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13, falando sobre aquele homem com lepra, que detalhes nesse texto lhe chama a atenção sobre Jesus? Você percebeu alguns detalhes que lhe chamam a atenção? Irmã Juliana? Bom, são vários detalhes, mas um deles é que Jesus Cristo estendeu a mão e tocou no homem. Ele poderia ter realizado o milagre à distância, mas esse ato mostrou que ele não tinha nojo, que ele se compadecia, que ele entendia a situação de como aquela pessoa se sentia desprezada. E ele também falou, eu quero, demonstrando realmente uma profunda empatia por aquele homem. Isso mesmo. Muito bom. E se você pegar cada um desses relatos, você vai ver o amor, a empatia que Jesus demonstrou em cada um desses casos, né? Em cada uma dessas situações, mostrando assim como Jesus realmente está muito qualificado para ser o nosso sumo sacerdote, né? Vamos ao parágrafo 9, mas antes gostaríamos de convidar alguém para ler para nós Hebreus capítulo 4, os versículos 15 e 16. Irmão Caio? Pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compreender as nossas fraquezas, mas temos um que foi aprovado em todos os sentidos como nós.
porém sem pecado. Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade imerecida, a fim de receber misericórdia e achar bondade imerecida para nos ajudar no tempo certo. Obrigado, irmão Caio. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 9? Podemos ter certeza que Jesus sempre vai ter empatia por nós. O que isso quer dizer? A palavra grega, traduzida como compreender, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, significa sentir profundamente a tristeza e a dor dos outros. Quando lemos na Bíblia sobre os milagres de Jesus, podemos ver que ele tinha profunda compaixão pelas pessoas. Ele não curava as pessoas só por obrigação. Ele realmente se importava com elas e queria ajudá-las. Por exemplo, quando Jesus curou o leproso, ele poderia ter feito isso de longe, mas ele preferiu tocar no homem. E provavelmente isso foi a primeira vez que alguém tocou naquele homem depois de muitos anos. Pense também em quando Jesus curou o homem surdo. Ele bondosamente levou aquele homem para um lugar mais tranquilo, longe do barulho da multidão. Além disso, quando um fariseu não foi bondoso com uma mulher arrependida que tinha lavado os pés de Jesus com suas lágrimas e secado com seus cabelos, Jesus foi firme e logo a defendeu. Jesus não evitou as pessoas que estavam doentes e nem aquelas que tinham cometido algum pecado grave. Na verdade, ele queria que essas pessoas viessem até ele e queria mostrar o amor que sentia por elas. Podemos ter certeza que Jesus continua mostrando a mesma empatia por nós. Como sabemos que nosso sumo sacerdote realmente compreende humanos imperfeitos? Irmã Lércia? Jesus, ele demonstrou na prática o que é sentir profundamente a tristeza e a dor dos outros. Ele fez isso nos milagres que ele realizou. Quando lemos, por exemplo, sobre aquele leproso, ele poderia ter curado ele de longe, mas preferiu tocar no homem. E também quando ele curou o surdo, ele poderia ter feito essa cura no meio da multidão, mas ele levou ele para um lugar bem mais tranquilo. E outros casos também, né? Como no caso daquela mulher que lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos. O fariseu a criticou, mas Jesus a defendeu. Então, vimos assim várias provas que ele não curava as pessoas por obrigação, mas ele se importava com elas. Obrigado, irmã Lércia. Irmão Isaías? Por isso que no texto de Hebreus que nós lemos, deixou claro que ele não é incapaz de compreender as nossas fraquezas. Então, mesmo ele sendo perfeito, não é que ele sofria aquelas coisas, mas ele podia compreender o que estava acontecendo, né? O que as pessoas estavam sentindo. Então, ele pôde mostrar essa empatia no mais alto grau. Então, isso nos ajuda e nos consola de sabermos que, com cada um de nós, ele continua demonstrando essa mesma empatia. Isso mesmo, muito bom. Irmão Geraldo? E é interessante que ele sentia pena e compaixão, né? Então, sentir pena é a gente se penalizar por uma pessoa. Então, a gente vê uma pessoa, por exemplo, doente, numa situação difícil, né? Ou alguma coisa triste que nós vemos, então sentimos pena, né? Agora, compaixão é fazer algo pela pessoa, tentar ajudar, enfim, o que tiver ao nosso alcance. No caso de Jesus, ele sentia pena, mas também sentia compaixão. Então, ele realizava aquilo que ele sentia, né, em obras. Daí que entra a empatia, né? Quer dizer, ele se colocava no lugar da pessoa e mesmo que ele curasse a pessoa,
de uma forma diferente, ele já estaria fazendo bem. Mas ele fazia questão de mostrar para a pessoa o amor, a bondade, a compaixão e a empatia que ele sentia pelas pessoas. Obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Imitando nosso sumo sacerdote hoje, parágrafo 10. Como seguidores de Jesus, nós fazemos o máximo para imitar a Ele em mostrar amor, empatia e compaixão. É claro que não conseguimos curar os surdos e os cegos, mas nós podemos ajudar essas pessoas em sentido espiritual. Por exemplo, nossas publicações baseadas na Bíblia estão hoje disponíveis em mais de 100 línguas de sinais. E para os que têm baixa visão, existem publicações em braille em mais de 60 idiomas. E também temos autodescrição de todos os nossos vídeos em mais de 100 idiomas. Tudo isso é feito para ajudar os surdos e os cegos a serem amigos de Jeová e de seu Filho Jesus. O que podemos usar hoje para ajudar os surdos e os cegos? E aí nós temos uma imagem também que você pode incluir em seu comentário. Irmão Davi? São as nossas publicações disponíveis em mais de 100 línguas de sinais. E para aqueles que têm baixa visão, existem publicações em braille em mais de 60 idiomas. E também temos autodescrições dos nossos vídeos em mais de 100 idiomas. Tudo isso para ajudarem essas pessoas nessa condição a elas enxergarem a Jeová e sentirem o amor e o carinho de Jesus para com elas. Obrigado, irmão. Irmão Israel? Pensando um pouquinho nessas pessoas com tanta dificuldade, né? Com essas situações, ou talvez os cegos, os surdos, nós não conseguimos curar eles literalmente hoje, por assim dizer. Mas quando nós fazemos o nosso melhor em ajudá-los, nós podemos dizer que estamos sim curando eles. Porque eles vão ter o conhecimento de Jeová, vão poder estar no novo mundo, né? Ter uma esperança, e isso, com certeza, lá ele vai saber que ele vai poder enxergar, vai poder falar, né? Então, de certa forma, o nosso trabalho, o nosso empenho e zelo vai ajudá-los também a ser curados. Muito bom. Bom, Ricardo? A organização de Jeová, ela não precisaria fazer isso em disponibilizar tantas línguas. Ela poderia, sim, só disponibilizar para os idiomas que existem mais pessoas. Mas eles seguem o princípio aqui de Pedro, de 1 Pedro 2, 21, que Jesus disse para a gente imitar ele, né? Ou seja, demonstrar o amor e a compaixão. Então, a organização de Jeová, ela faz isso por amor e por compaixão a todas as pessoas, né? Então, isso mostra que ela segue o exemplo de Jesus, né? Não amar e demonstrar isso só para as pessoas que têm mais grau de escolaridade, assim, ele mostra amor e respeito, assim, por todas as pessoas, como vimos na imagem, que têm dificuldade para enxergar ou que não escutam. Então, nós também podemos demonstrar amor por ajudar essas pessoas a conhecer a Jeová por meio dessas coisas que a organização disponibiliza para a gente ajudar elas. Isso, muito bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo seu comentário também. Nessa imagem, você percebe que todas essas ferramentas da organização de Jeová têm surtido resultado? Você consegue sentir isso na imagem? Irmão Lucas? Com certeza que surte um efeito magnífico, né? Que na realidade essas pessoas são excluídas até mesmo da sociedade, muitas vezes até mesmo da sua família.
E nós temos uma obrigação muito grande ao encontrar uma pessoa dessa no campo, se não temos habilidade suficiente para instruí-lo, conduzir ele para aquelas pessoas que têm essa habilidade e foram treinadas para isso. Como aqui mesmo, em Sorocaba, tem reunião para essas pessoas. Então, devemos estar atentos em nosso trabalho, prestar atenção, anotar e passar para pessoas que são qualificadas e foram até mesmo treinadas, fizeram até mesmo curso de Libras para poder ajudar essas pessoas. E no nosso território tem muitas pessoas, né? Assim como pessoas também que vieram de outros países, estão em nossa região. Vamos anotar e vamos passar à frente. Isso. Obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Muito bom. Vamos então agora ao parágrafo 11. A organização de Jeová se esforça em ajudar pessoas de todo tipo. Lembre-se que, depois de ser ressuscitado, Jesus derramou o Espírito Santo para que todos os que estavam na festividade de Pentecoste pudessem ouvir as boas novas no seu próprio idioma. Seguindo a liderança de Jesus, a organização produz publicações baseadas na Bíblia em bem mais de 1000 idiomas, alguns falados por um número pequeno de pessoas. Por exemplo, alguns idiomas ameríndios, idiomas indígenas das Américas, são falados por relativamente poucas pessoas na América do Norte e do Sul. Mesmo assim, estão disponíveis publicações em mais de 160 idiomas para que todos os que falam essas línguas tenham a oportunidade de ouvir as boas novas. Nossas publicações também estão disponíveis em mais de 20 idiomas romani, idiomas falados por povos ciganos, e milhares de pessoas que falam essas línguas já estão servindo a Jeová. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículos 5 a 7 e o 33. Vamos pedir para a irmã Regiane ler para nós. Naquela ocasião, estavam em Jerusalém judeus devotos de toda a nação debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão se juntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Realmente, não ficaram muito espantados e disseram: não são galileus todos esses que estão falando? 33. Portanto, visto que ele foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Pai o prometido Espírito Santo, derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Obrigado pela leitura, irmã Regiane. Como a organização de Jeová mostra compaixão por todas as pessoas, assim como Jesus. Irmã Fátima? Por produzir publicações para números pequenos de pessoas e idiomas, né? Aqui citou, por exemplo, o caso de idiomas indígenas e também do romani, que são falados pelos ciganos, né? Tem até uma experiência de uma irmã que é pioneira regular, que ela era cigana, e ela disse que o que atraiu ela à organização foi justamente esse amor que existe dentro da organização, essa preocupação que a organização tem em transmitir a mensagem no próprio idioma da pessoa, no idioma mãe da pessoa, para que ela possa entender e aprender sobre Jeová. Muito bem, obrigado. Irmão Mateus? Então, assim como no passado, aqueles judeus que eram de várias nações, eles ficaram surpresos por ouvir a palavra de Jeová no seu próprio idioma, assim que essas pessoas se sentem hoje. Nós vemos aí na imagem uma senhora provavelmente que fala um idioma ameríndio e ao lado direito provavelmente pessoas que falam o idioma romani. E elas estão alegres, felizes porque podem aprender mais de Jeová no seu próprio idioma.
E isso é muito interessante, né? Mesmo que elas saibam outro idioma, mas é diferente, né? Quando a gente escuta na nossa língua materna, soa diferente, né? Então, escutar um "eu te amo" vindo de Jeová é muito mais poderoso. Isso mesmo. Obrigado, Mateus. Muito bom. Vamos ao parágrafo 12. Além de ajudar as pessoas a conhecer as boas novas, a Organização de Jeová ajuda as vítimas de desastres naturais. Para isso, milhares de voluntários testemunhas de Jeová se colocam à disposição para ajudar os que passam por esses desastres. A organização também providencia locais simples onde as pessoas podem se reunir para aprender mais sobre o amor de Deus por elas e para adorá-lo. O que mais a Organização de Jeová faz pelas pessoas hoje? Irmã Daniela? A Organização de Jeová tem as comissões de ajuda humanitária, né, que são para ajudar vítimas de desastres naturais. Então, milhares de irmãos voluntários se colocam à disposição para ajudar os que passam por esses desastres, né, imitando a compaixão e a empatia de Jesus. Isso, muito bom. Obrigado. Irmão Danilo? E complementando o que a irmã Dani disse, né, a Organização de Jeová também providencia locais simples, onde essas pessoas podem se reunir para aprender mais sobre o amor de Jeová por elas e como adorá-lo. Obrigado, irmão Danilo. Irmão Miguel? Nós lembramos muito bem quando os nossos irmãos vieram da Venezuela para o Brasil. A organização cuidou deles de uma maneira extraordinária. Os irmãos já vinham, eram cadastrados, já iam para uma casa, não era qualquer lugar jogado, né? Morava até junto com alguns irmãos que eles cediam uma peça de uma casa, ou alugavam uma casa, arrumavam o trabalho, mobiliavam a casa, então apoiava esse irmão de uma maneira extraordinária, mostrando o amor intenso de Jeová para com cada um deles, né? Isso mesmo. Muito bom. Então, esses parágrafos, eles mostraram como que nós hoje estamos imitando a Jesus, né? Como que Jesus mostrou o amor pelas pessoas nos seus dias e como nós hoje também, como a Organização de Jeová também hoje mostra esse mesmo amor pelas pessoas. Então, queremos imitar o exemplo de Jesus, né? Mostrar amor por todas as pessoas, assim como Jesus fez, né? Para que todos possam adorar a Jeová também. Agora nós vamos para o próximo subtítulo. Nosso sumo sacerdote pode ajudar você. Jesus, como nosso bom pastor, dá atenção às necessidades espirituais de cada um de nós individualmente. Às vezes, nossas circunstâncias na vida podem nos fazer sentir como um pavio que está quase se apagando, ou como uma cana machucada. Talvez nos sintamos muito desanimados por causa de uma doença séria, um erro que cometemos ou algum desentendimento com um irmão ou uma irmã. Por causa do sofrimento que estamos enfrentando, podemos achar difícil olhar além e enxergar nossa esperança para o futuro. Mas lembre-se que Jesus vê o que você está enfrentando e Ele entende até os seus pensamentos mais profundos. Por causa da compaixão e empatia que Ele sente por você, Ele quer fazer algo para te ajudar. Por exemplo, Ele pode usar o Espírito Santo para te dar força quando você se sentir fraco. Além disso, Jesus pode usar as dádivas em homens, ou seja, os anciãos, e também outros irmãos e irmãs para encorajar, apoiar e ajudar você. Quais são algumas maneiras de Jesus nos ajudar? Irmão Siqueira?
Muitas vezes ficamos desanimados com uma série de coisas, né? Doença, um erro que se cometeu, um desentendimento. Isso leva a um desânimo e a pessoa acaba perdendo aquela esperança que tinha lá sobre o futuro. Mas Jesus entende isso, ele entende os pensamentos mais profundos. E o que ele faz? Ele ajuda todas as pessoas nessa situação. Como ele faz isso? Por enviar o Espírito Santo, dar força para a pessoa quando a pessoa se sente fraco. Muito bem, obrigado, irmão. Que outra ajuda também Jeová disponibiliza a todos os seus servos? Irmã Evanúzia? Efésios 4:8 diz que nós receberíamos dádivas em homens, né? E quantos de nós já não recebemos ajuda, encorajamento e apoio dos nossos irmãos anciãos? Então, esse é outro modo de Jesus nos ajudar. Isso mesmo, muito bom. Irmão Lucas? Também é mencionado aqui uma das ajudas mais valiosas que Jeová sempre usou para ajudar seus servos, que é o Espírito Santo. Lá no primeiro século, quando foi derramado ali o Espírito Santo, foi possível as pessoas ouvir a mensagem dos apóstolos em seus próprios idiomas. E hoje Jeová usa essa força poderosa também para nos ajudar a vencer nossas dificuldades, tanto através das orientações da organização, como através das orientações que nós lemos na própria Bíblia, né? Temos ali aquele manual maravilhoso que Jeová nos expõe, e muitas vezes lemos ali uma passagem na Bíblia que é o que nós precisamos naquele dia para nos confortar. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmão Lucas, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 14. Se sua chama está quase se apagando, ou se você se sente esmagado, lembre-se que Jesus é nosso sumo sacerdote e medite no que isso significa para você. Lembre-se que Jeová enviou Jesus à terra não só para dar a sua vida como resgate, mas também para ajudar Jesus a entender melhor os problemas que enfrentamos como humanos imperfeitos. Quando estamos tristes por causa de nossos erros e falhas, Jesus está sempre pronto e disposto a nos dar a ajuda no tempo certo. O que podemos fazer quando nos sentimos tristes? Irmã Mara? Então, nós estamos aprendendo aqui que Jesus não foi só enviado por Jeová à terra para nos livrar como resgate do pecado e da morte. Mas é muito importante, quando nós estamos muito tristes ou preocupados com alguma coisa, nos lembrarmos que nosso Senhor Jesus, Ele veio à terra também para poder entender o que nós, seres humanos, sentimos, os problemas que enfrentamos, as dificuldades. Então, quando nós estamos tristes por algum problema ou por causa dos nossos erros, nossas falhas, Jesus vai estar sempre pronto e disposto, o que é muito importante, a nos ajudar no tempo certo. Obrigado, irmã Mara. Bom, obrigado pelo seu comentário. Irmão Nilson? Hebreus 4, 15 e 16 destaca esse fator importante, né? É bom lembrar que temos as fraquezas, as dificuldades, como já foi mencionado pela irmã Mara, e no versículo 16 destaca que nós devemos com confiança nos aproximar do trono de bondade imerecida. Em outras palavras, nós não merecemos, mas Jeová deu de presente, enviou o Filho dele. Que amor, né? Demonstração para com cada um de nós. Então é bom lembrar, quando estamos passando por dificuldades, que Jeová
nos ama, amou primeiro, enviou Jesus Cristo, já deu o seu Filho. Que demonstração evidente dos dois, né? E agora nós estamos aqui, embora seja imerecida, mas Jeová quer que isso aconteça, senão não teríamos salvação. Então, fazer esforços para obedecer às instruções que Ele nos quer ou deseja para nós. Isso mesmo. Às vezes, quando nós ficamos tristes ou nos sentimos esmagados, conforme diz o parágrafo aqui, é normal nós, às vezes, queremos ficar quietos, queremos ficar isolados, né? Mas aqui, conforme mostrou o parágrafo, nessas horas que nós precisamos meditar no papel de Jesus como sumo sacerdote, né? É como os irmãos comentaram. Então, lembrar do que Jesus já fez pela humanidade, lembrar do que Jesus fez no passado e o que Jesus pode fazer hoje e pode fazer no futuro, né? Aí, por mais triste que seja a situação, nós vamos ver como Jesus pode nos ajudar, tanto naquela situação como no futuro também, né? É isso que nós queremos fazer, nunca nos esquecer do papel que Jesus representa para nós como sumo sacerdote. Vamos ao parágrafo 15. Jesus também guia aqueles que estão se esforçando em procurar e ajudar os que se afastaram do rebanho de Jeová. Veja o que aconteceu com Estéfano. Depois de estar removido da congregação por 12 anos, ele decidiu ir a uma reunião. Ele diz: "Não foi fácil para mim, mas eu queria fazer parte da família amorosa de Jeová de novo. Os anciãos que se reuniram comigo me receberam muito bem. Às vezes eu me sentia muito triste por ter deixado Jeová e queria desistir. Mas os irmãos me lembravam que Jeová e Jesus queriam que eu perseverasse. Quando eu fui readmitido, a congregação inteira recebeu a mim e minha família de braços abertos. Mais tarde, minha esposa começou a estudar a Bíblia. E hoje servimos a Jeová como família. Nosso amoroso sumo sacerdote fica muito feliz ao ver pessoas arrependidas serem ajudadas a voltar à congregação." O que ajudou um irmão a voltar para a congregação? Irmão Enzo? O Estefano conta que depois de estar 12 anos removido, ele decidiu ir a uma reunião. Ele disse que não foi fácil para ele, mas ele queria voltar para essa família. Então daí os anciãos se reuniram com ele e receberam ele muito bem. E os irmãos ali sempre deixaram claro que Jeová e Jesus queria que ele perseverasse. E quando ele foi readmitido, a congregação inteira recebeu ele e a família dele de braços abertos. Em decorrência disso, mais tarde a esposa dele começou a estudar a Bíblia e começou a servir a Jeová como família. Então aqui nós vemos que ele estava determinado a voltar e o apoio dos anciãos e também da congregação quando ele voltou fez com que ele voltasse mais determinado ainda a servir a Jeová e conseguiu até trazer a esposa dele. Isso, muito bom. Mas Jaziane? Então, o parágrafo finaliza que o nosso amoroso sumo sacerdote fica muito feliz ao ver as pessoas arrependidas voltarem, né? E esse amor desse sumo sacerdote reflete nessa família cristã, que a gente pode receber essas pessoas de braços abertos. E essa congregação, esses anciãos, eles receberam esse irmão, né, assim, de coração, ajudaram ele a perseverar, apesar dele muitas vezes pensar em desistir por causa dos próprios erros dele. Então, mostrando assim que o amor de Jesus nos compete a imitá-lo. Isso mesmo, muito bom. Então, essas dádivas em homens usadas por Jesus ajudaram, né, conforme os irmãos bem comentaram, né, ajudaram essa ovelha a retornar para Jeová, né? Então, por quê? Porque ele foi recebido muito bem pelos anciãos, né? Então, Jesus espera isso dos anciãos, né? Que ele trate muito bem
as ovelhas de Jeová, que elas sejam muito bem cuidadas, né? Vamos ao parágrafo 16. Durante sua vida na terra, Jesus deu a ajuda que muitas pessoas precisavam no momento certo. Hoje, podemos ter total confiança de que Ele vai nos ajudar sempre que precisarmos. E em breve, no novo mundo, Ele vai ajudar os humanos obedientes a ficarem totalmente livres do pecado e da imperfeição. Somos muito gratos ao nosso Deus cheio de amor e misericórdia, Jeová, que nos deu um sumo sacerdote tão compreensível, seu Filho Jesus. Agradecemos nosso irmão Daniel Benfica pela leitura. Muito obrigado, irmão Daniel, em nome da congregação. Por que você é grato por ter um sumo sacerdote tão compreensivo? Por que você é grato? Irmã Luciene? Eu sou grata porque meu coração se enche de alegria, né, de ver um sumo sacerdote tão compreensivo, tão amoroso como Jesus Cristo foi, né? Ele cuida da gente, assim como ele cuidou dos seus servos no passado, ele cuida da gente hoje, né? E em breve ele vai conseguir abençoar todas as pessoas, né, que assim confiam nele. Então a gente é grato também a Jeová, porque Jeová é um Deus cheio de amor, né? E através desse amor ele ensinou muito bem o seu Filho Jesus Cristo a cuidar de nós de modo compreensivo e amoroso. Isso, como somos gratos, né? Muito bem. Ainda aqui a Luiz? Vai ajudar os humanos obedientes a ficarem totalmente livres do pecado e da imperfeição. Isso mesmo. Obrigado, Luiz. Imagina quando isso acontecer, né? Jesus conduzir a humanidade à perfeição, né? Ninguém mais ter nenhum problema, ninguém mais errar. Todos nós sermos perfeitos, né? Adorarmos a Jeová de forma perfeita, né? O que você aprendeu? Por que viver como humano ajudou Jesus a se tornar o melhor sumo sacerdote para nós? Irmã Elaine? Jesus ele passou por uma grande mudança, né? Ele vivia no céu, cercado, né, pelo amor de Jeová. E também ele sempre se sentia feliz por trabalhar ao lado do seu Pai. Mas aqui na Terra ele teve que viver entre humanos imperfeitos, né? Foi até criado por uma família pobre e via, né, todo o sofrimento das pessoas como doenças e morte, né? E provavelmente até mesmo sentiu, né, a perda de pessoas queridas na morte. Também ficava cansado, preocupado e triste como humano. Então, toda essa situação, com certeza, ajudou ele a entender melhor os nossos sentimentos, as nossas frustrações e as dores que nós sentimos. Isso mesmo. Como Jesus cumpriu Isaías 42:3? Irmã Lessa? Jesus ele cumpriu por mostrar amor, compaixão, empatia, aquelas pessoas que figurativamente são como cana machucada, pisoteada, ou como, comparativamente falando também, são como uma mecha prestes a se apagar. Jesus, ele não esmaga essa cana machucada, nem apaga essa mecha, mas ele, com afeto e amor, só ergue essas pessoas que são desprezadas pela maioria no mundo. Obrigado, irmã Lessa. Como o nosso sumo sacerdote nos ajuda hoje? Irmão Danilo? Então Jesus, né, como nosso bom pastor, dá atenção às necessidades espirituais de cada um de nós individualmente. Então ele pode usar o Espírito Santo para nos dar a força quando nos sentirmos fracos. Além disso, ele pode usar os anciãos e outros irmãos e irmãs para encorajar, apoiar e nos ajudar. Então hoje podemos ter total confiança de que ele vai nos ajudar sempre que precisarmos.
Isso, podemos ter essa certeza, exatamente. Muito bom. Assim nós chegamos ao final desse estudo, então nós entendemos plenamente por que Jesus está plenamente capacitado para ser nosso sumo sacerdote, né? E é a melhor escolha, né? Por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu aqui na terra, Jesus tem todo o poder dado por Jeová, né? Ele pode resolver todos os problemas da humanidade, né? E vai fazer isso no futuro, né? Quando transformar a terra num paraíso e quando nos levar à perfeição. Jesus tem o poder, tem o desejo e sabe e nos entende, né? Ele conhece cada um de nós, né? Ele sentiu dor, conforme nós vimos, ele sofreu, ele sabe o que é perder alguém, ele sabe o que é sentir medo. Então, ele sentiu todos os nossos sentimentos, ele sentiu aqui na terra, então ele está plenamente capacitado para nos ajudar, né? Com empatia e com amor, né? Que bom ter um sumo sacerdote tão amoroso e tão bondoso, né, que vai cuidar de nós, que já cuida de nós agora e vai cuidar mais ainda plenamente no futuro, né, nos levando à perfeição, né. Que todos nós possamos imitar o belo exemplo de Jesus e também poder ajudar as pessoas em nosso território, né, para que elas também tenham a oportunidade de conhecer esse maravilhoso sumo sacerdote. Chegamos assim ao final do nosso estudo, agradecemos aos irmãos pelos seus bons comentários, ficamos muito felizes também em tê-los aqui junto conosco nessa reunião, né? E agora queremos convidar os presentes, aqueles que puderem se levantarem, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová, para encerrarmos essa reunião. O cântico é número 13, baseado em 1 Pedro 2:21. Cristo, o nosso exemplo. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós convidamos nosso irmão Lucas Franco para nos representar aqui em oração.